Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Eliane? Sim, porque você faz a sua parte aí, nós a nossa aqui. Os temas são sempre muito interessantes. É sempre muito gostoso estar com você mesmo. Hoje o título da nossa pauta é Ferro Afiando Ferro. É um texto que está contido na Bíblia, né? E eu vou ler para você. Está no livro de Provérbios, capítulo 7, verso 17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O livro de Provérbios, Eliane, é um livro assim que muita gente conhece. Uhum. Aliás, tem pessoas até que repetem provérbios como se fosse ditado popular, não tem? Sim. Ele já ouviu alguém falar. Falar e já sabe, né? Mas não sabe que está no livro de provérbios, né? Porque e ele faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas. Tudo que está escrito ali, né? Seja salmos, provérbios, sejam os livros poéticos, como Cantares, né? São livros que visam o nosso crescimento espiritual, o nosso aperfeiçoamento. E o ensinamento contido lá é em paralelismo, né? Uma forma judaica de escrever mesmo, em que ele fala uma coisa boa ou uma coisa ruim, e se não acontecer, ou se acontecer, o que vai acontecer. Então, por isso que as pessoas gostam, e realmente ele fala muito forte, porque é muito claro e é muito direto. Muito direto. E às vezes um não tem relacionamento com o outro, então é aquele para o contexto. Em termos de versículo, não. Aqui nem, por exemplo, eu li o 17, se você vai ler o 18, não tem nada a ver. Ele fala... É esse mesmo. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Pronto. Simples, direto. E você falou, claro, esse jogo de contrastes acompanha muito, né? Sim. Por exemplo, a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Destrói com as próprias mãos. Então, é muito mesmo esse estilo, né? Então, além desse estilo também, ele vai passar informação e conhecimento pra gente. Sim, muito profundo. Até porque, basicamente, houve outros, mas Salomão, até dizem que, mesmo usando um pseudônimo, quando ele fala, ele que escreveu, né? Então, sim, é um homem sábio, muito né? Sábio. Mais sábio de todos os tempos, diz a Bíblia, né? Certamente. Então, conhecimento, são coisas que nós necessitamos, né? E a gente tem que fazer uma diferença, porque conhecimento, cultura, diploma é uma coisa, né? Sim. E muito boa. Sim, inclusive. É importante e básico que se tenha, né? Agora, o livro de Provérbios é chamado também o livro da sabedoria. Sim. É assim, a maneira de você aplicar o conhecimento que você tem. E é muito bonito porque, basicamente, através de Deus, é a própria sabedoria que escreve, né? O Provérbios 3 ali, ele fala que quando Deus criou o mundo, a sabedoria estava com ele. Então, assim, a grande essência de se ter a sabedoria. Mas primeiro precisa ter conhecimento, né? Precisa. Então, olha, é um convite para você mergulhar no livro de Provérbios, tanto Provérbios quanto os Salmos, né? Independente de achar a Bíblia complicada, mas nesses dois livros, principalmente, não tem complicação nenhuma, não tem, né? É muito claro. Muito e o texto que nós escolhemos é ferro afiando ferro, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, né? É uma metáfora, uma imagem que o autor usou de um conhecimento muito, muito antigo sobre a fiação. Milenar. Isso. Milenar. Sim. Mas que acontece até hoje. Sim. Mas que acontece até hoje. Hoje tem, por exemplo, muitas coisas para se afiar um ferro, se afiar a faca. Eu mesma em casa tenho uma coleção de coisas, porque maridos que gostam de fazer churrasco gostam de ter boas facas, né? Sim.
Sem contar, por exemplo, eu sou dentista, o tempo inteiro que fiz periodontia, você tem espuretas e instrumentais muito bem afiados. Quem faz bisturi, né? Os bisturis tem que estar muito bem afiado. Quem faz cirurgia, se vai fazer algum corte, tem que ser preciso, você tem que afiar. Tem as pedras, que as pedras contêm ferro, né? São ferro muito forte. Então, e a gente vê um atrito quando uma esfrega na outra, né? E Curitiba, que é uma capital, eu não sei quanto aos que vivem em apartamento não vão ter mais isso, mas eu moro em bairro residencial, só de casas. Então, até hoje se passa um afiador de facas lá no meu bairro. O meu aqui na Avenida Batel tem um sapateiro, que ele é antigo ele afia muito bem. Pois é, porque ainda tem essas coisas, porque isso é uma coisa às vezes que passa de avô para pai e filho, né? E como é desagradável você usar um alicate de unha, que seja, ou uma faca, um bisturi, ou uma navalha, porque ainda tem gente que gosta de fazer barba com navalha, que corta mais rente. Ela não está bem afiada, né? Tanto pode cortar, quanto pode te machucar ou deixar coisas feio ali, né? Porque um corte mal feito eu digo pra minha manicure que a gente sempre tem um em casa, você precisa ter. Eu digo assim, olha, mas se eu pegar aquele alicatinho, é uma arma na minha mão. Não é porque a gente faz um estrago, você não é treinada para aquilo. Às vezes você quer te cortar uma pelezinha, né, e de repente se empolga. Eu porque eu tenho habilidade, assim, então eu mesmo que faço as minhas, então eu não vou... Então você sabe manusear. Exatamente, de um lado, do outro, e sabe que ele precisa estar bem afiado. Isso e não é qualquer um que afia bem um alicate de unha, tem o ângulo da pedra, o ângulo da lâmina, porque senão você estraga a faca, né, ou estraga o instrumento. E nós mulheres também, eu acho que na cozinha não tem jeito da gente não ter preferências por determinadas facas. Aliás, eu tenho até ciúme. Pois eu não deixo. Isso. Essa é a minha faquinha. Sabe, então a gente tem as facas específicas e hoje em dia é tão bom. Por exemplo, eu tenho uma faca que é só para tomate. Ela tem ângulo diferente, curvatura diferente, tudo. Porque o tomate, aquela parte lisinha dele, não é simplesinha de cortar, né? Não, ela tem uma resistência. Ela, se você não... A minha também é da Victorinox, bem fininho. Se for uma faca grossa, ele amassa e estraga antes de romper aquela camada fina, né? Então, verdade. É assim, sabe? Então, queridos... a gente é muito bom a gente entendimento porque ele foi buscar uma figura muito boa, eu achei, porque ele está falando de ferro afiando ferro, né? E aí, né, Mirtes, nesse contexto também, agora a gente levando lá para o tempo, que usava-se muita espada, né? A gente usou no contexto do dia a dia nosso aqui, mas lá eram guerras, né? Era para se proteger, ou às vezes era para matar animais. Eu tenho a impressão que devia ser a profissão mais bem sucedida da época. Era o ferreiro, né, que fazia as espadas, que podia quebrar numa hora, né? Importante, ou não dar o fio suficiente. Então ele foi, assim, fantástico em usar o termo correto. E o que a gente viu, e mesmo essas maquininhas super modernas, eu tenho uma assim que eu comprei na Shopee. Né? Ela vem com 4... você só passa a faca. Isso, ela vai tem passando. A lâmina ali. Ela é dentro. Na hora que você passa a faca, sai as faíscas. Isso. Eu estou falando nessa faísca porque desde aquele tempo de ferreiro até agora, a real forma de afiação é essa. Né? É essa. E o escritor de Provérbios junta isso com mentoria. Um homem... afiando outro homem, né? E sendo afiado, porque um afia o outro e vice-versa. A função dupla, do outro, né? Então, embora possa parecer estranho sair faísca, né? Estranho também precisar, mas o processo de afiação é esse, sabe? Porque como é que alguém vai nos afiar, vai nos melhorar, vai nos deixar... prontos para fazer o melhor aquilo que a gente foi chamado a fazer. O melhor uso da faca, o melhor uso, né, e tudo aquilo. Como é que isso acontece? O livro de Provérbios estava dizendo que o verdadeiro mentor, nós podemos chamar que aquele que afia outro, é um conselheiro, é um mentor, é um amigo, né? Amigo verdadeiro, né? Você tem que se permitir deixar que ele
faça isso com você. E o outro, ao fazer isso, também está sendo beneficiado, como você falou. Isso, tem que ter um respeito, né? Tem que ter uma qualidade de amor mesmo, de amizade, porque se você, ao afiar, deslizar, você pode cortar o outro, você pode machucar, né? Porque nós estamos falando de uma faca. Ou se você for muito ríspido, você pode machucar o outro. Então, tem que se desenvolver nessa amizade, nesse relacionamento, uma habilidade, né? Em a tratar com o outro, né? Principalmente porque algumas pessoas, né? Porque esse atrito, às vezes, é um confronto. Às vezes, afiar o outro é um confronto. Eu preciso dizer isso para Eliane. Sabe? Porque isso realmente, como cristão, isso não é bom. Agora, a Eliane vai me ouvir? Vai me ouvir. Pode ser uma exortação, certo? Né? Porque pode ser também. Pode ser um conselho, né? Que fala, hoje em dia, no mundo natural, as pessoas nem gostam de receber conselho. Mas, às vezes, é uma coisa que vai mudar a sua vida. Às vezes é uma coisa muito importante que precisa ser falada. Mas a gente vê que essa é uma possibilidade bíblica. Lá no livro de 1 Reis, quando precisava se falar com o rei Roboão, ele só queria ouvir quem ele queria ouvir. Ele queria, sabe? Exatamente. Ele simplesmente... E hoje as pessoas fazem a mesma coisa. Se você vai dizer alguma coisa que ela não quer ouvir, por exemplo, ela diz assim, eu vou me mudar, eu vou abrir uma empresa em tal lugar. Se o grupo dela, se ela está num grupo familiar, num conselheiro, enfim, se alguém vai levantar pontos para ele analisar e tudo, e que possam impedir de ele fala, não quero saber. Não quer nem ouvir, exatamente. Não é isso, né? Exatamente. Ele não se deixa afiar. E ali, como você falou, Robon, era exatamente isso. Ele falou, não chame o profeta, que eu já sei que ele vai falar. Que ele vai fazer. Ele então, fez o que quis e o reino foi dividido. Na hora que ele quis. O reino de Israel foi dividido na época dele. E as consequências, as pessoas às vezes nem sempre estão preparadas. Se você só olha a sua parte, só olha o que você quer fazer, nem sempre é o melhor, nem sempre é o que é possível fazer. Pessoas às vezes trocam de conselheiros, trocam de mentores, porque não aceitaram o que ouviram. Sabe? Mesmo que fosse necessidade delas. Mesmo que fosse importante, que fosse vital. Né? Eu vou ler o que Paulo disse para Pedro, para você ver se era uma coisa tão agradável assim. Lá em Gálatas 2 está escrito assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque ele se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Então, Paulo não ficou preocupado se Pedro ia gostar ou não do que ouvir. Ele precisava ouvir aquilo. Isso. No caso de Pedro e Paulo, é mesmo ferro afiando ferro, né? Exatamente. Pressupõe aí que Paulo deve ter pensado, porque a gente está falando aí logo da partida de Jesus, né? Se mantinha ou não o hábito no cristianismo da circuncisão de todos os homens, né? Pedro era a favor que sim, porque já era de continuar, e Paulo já dizia que não. Então, exatamente aí, os dois entendiam, eram apóstolos, né, discípulos né, de Jesus, e eles tiveram que repensar bem, avaliar as consequências desse ato. Agora, só que Pedro estava tendo atitudes diferentes com os dois grupos. Com os dois grupos. Né? Com os judeus ele se portava como judeus, com os gentios como gentios. E não dava, né? Porque tinha que conciliar, né? Não dava para continuar assim. Queridos, eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já para tentar fechar essa conversa. Nós estamos de volta e a gente está falando sobre mentoria, sobre aconselhamento, necessidade que a gente tem, não só como liderança, como cristãos, de amizade, né? Porque esse texto de Provérbios, o capítulo 27 de Provérbios, é um capítulo que fala sobre relacionamento. Sim, né? sim. E nós somos seres relacionais. Tudo que a gente puder, né, aprender sobre relacionamento, e eu li para vocês... Paulo e Pedro, e agora eu vou ler mais um de Provérbios 27, 5 e 6, que diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas por quem ama,
Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Sim, é assim, eu já ouvi alguma coisa assim, que no caso, a real ferida de quem fala a verdade de uma maneira, suponhamos, poderia usar uma habilidade, né? Mas assim, suponhamos que não tenha, foi ríspido e verdadeiro. E vai doer, tem algumas verdades que vão doer. Vai doer, exatamente. É na hora e passa logo. Agora, essa mentira ou essa coisa melada... vai te deixar enganado. Por algum tempo que a gente não sabe, vai deixar feridas mais tarde, que talvez sejam mais difíceis de ser curada, porque outras coisas podem ter acontecido já. Principalmente porque elas vão ficar encobertas também, né? Por um tempo. E aquilo que está por baixo, a gente não sabe a extensão, sabe? Da onde vai. Então, é muito pior. Eu prefiro uma verdade dura. A palavra de Deus diz que é assim que tem que ser. Às vezes, querido, às vezes é aquela pintinha na pele. Falando isso, a minha avó, na descoberta de um câncer, era uma pintinha muito pequena, do tamanho de uma unha, que não parava de sangrar. Né? Mas quando nós fomos levar ao médico, as raízes dela, né, ocuparam quase todo a região e tudo mais, né? Tanto é que não foi nem mexido. Então, as coisas que são encobertas são muito difíceis de ser tratadas. Isso, e perigosas. Concordo com você. Então, nós já dissemos que quando nós estamos falando dessa afiação feita entre pessoas que ou são amigas, ou pessoas que confiam uma na outra, né? E que a gente procura, às vezes, porque a gente... confia e sabe da eficiência, o que o outro pode fazer, né? Isso. Porque é assim que o texto bíblico diz para nós, né? Então, agora a dificuldade está... E se essa afiação vem daquele que realmente você não conhece bem, não é tão amigo assim? Qual é a reação que a pessoa pode ter, né? Exatamente. Aí, eu acho que o bom senso sempre fala alto, né? Avalia, né? Vê quais as chances, como que essa pessoa falou, em que contexto, levam em consideração essas coisas e você coloca, eu acho que para testar, né? Eu vou ver, deixa eu avaliar, deixa eu pensar melhor. Consulta alguém que você confia, né? Sabe por quê? Porque eu tenho a impressão, para você que está conosco ouvindo, talvez seja até a primeira vez que você esteja escutando essa expressão ferro afiando ferro. Para algumas pessoas é assim. Isso. Né? No meio cristão, daqueles que realmente conhecem a palavra de Deus, já vai ser mais comum. Exatamente. Mas para outros, às vezes, o tema é estranho. Né? É uma expressão assim, ferro afiando... O ferro, o comentarista bíblico, ao analisar isso aqui, né, ele realmente está pautando em relacionamento, sabe? Porque nós não vamos enxergar algumas coisas em nós. A Bíblia diz isso, que eu vejo o cisco que está no outro e não vejo a trave que está no meu. É porque quando o outro representa aquilo que eu não tenho, ou aquilo que dói em mim, é que eu percebo de uma maneira mais clara. Então, é no outro mesmo que eu vou me perceber. E às vezes você não permite que o outro chegue. São aqueles solitários que a gente chama de... Mas solidão não é a condição ideal para o ser humano. Não é. Né? Nunca Pode haver um momento de reclusão que é diferente. Bem diferente. Por um motivo você se afasta para pensar, para meditar, para estudar. Por uma circunstância. Mas sempre vai ser temporário. Né? Exatamente. E a gente vendo assim, às vezes, como uma coisa produtiva, né? Eu estava falando para a Eliane que quando eu e meu marido, quando a gente começou, no início, há muitos anos atrás, um dos livros que a gente comprou era com esse título, Como o Ferro Afia o Ferro. 2 escritores americanos, né, que falam entre esses relacionamentos, e relacionamentos dentro da igreja. Porque, olha só o que eu vou falar, dentro da nossa família, a gente convive, nós temos temperamentos diferentes, maneira de pensar diferente, mas a gente convive com uma liberdade muito grande. Isso. A gente vai falando o que quer, um pro outro, né? Sim, você tem liberdade. Né? Gostou, não gostou, as coisas se ajeitam. Agora, na igreja, a gente vai estar convivendo com
todo tipo de pessoa. Isso. Sabe? Novos convertidos, velhos convertidos, né, de há algum tempo, pessoas muito mais magoadas, que se melindram com tudo, pessoas que são bem resolvidas, né? Vai ter tudo. Uma igreja, você pensa que uma igreja é um conjunto de pessoas santas, não, de pessoas realmente normais, né? Com doenças, com problemas, né? E as diferenças entre nós, às vezes, vai dificultar o convívio. A gente já sabe de pessoas que deixam determinada denominação, né? Por causa de outra pessoa. Outras pessoas. Por não ter se acertado. Exatamente. Dificilmente a gente ouve falar, olha, eu não gostei da doutrina daquela igreja, de como acontece. Tal pessoa não me deu atenção, ou tal pessoa foi rude comigo. Então, realmente, são pessoas que cuidam de pessoas. Né? Porque mentoria, quando a gente fala em mentoria, em aconselhamento, em exemplos, nós sempre temos, eu acho que a gente sempre tem alguém, se eu desafiar você que está nos ouvindo agora, você tem em mente alguém que te inspirou? Alguém que marcou a sua vida com algumas frases, com algum ensinamento? A gente tem isso, né? Sim, eu acho que faz parte fundamental do crescimento. A gente pode chamar também de modelagem, né? Eu gostar do jeito de alguém, da maturidade, do jeito que a pessoa se expressa. E modelar aquela pessoa, chegar perto e pedir conselhos ou entender como que ela funciona. Isso é uma forma muito real e muito boa de crescimento. E eu acho que aqui na igreja é o lugar ideal também, porque nós temos cristãos, assim, maravilhosos, né? Tem pessoas lindas aqui. E as não lindas, entre aspas, vamos dizer, também, elas são um exercício para nós. Porque, eu vou ler Lucas para você, tá? Lucas 6, a partir do 27, diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa-o também levar a tua túnica. Dá a todo o que pede. E se alguém te levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós a eles também. Uau! São ordenanças bíblicas que não são tão simples de se praticar. Processo, né? Porque o processo de modelagem é aquele que você gosta e se aproxima por um gostar. Esse é um processo de discipulado. Então, uma pessoa difícil, eu li o livro do pastor Eliezer e ele dá muito claro isso. Vai haver aqueles que você tem que fazer um discipulado mais demorado, mais sofrido, com mais calma, com mais paciência, e o discipulado que já está mais pronto. Então, não é modelagem, é outra coisa, mas é um discipulado. Então, o coração da gente e a habilidade vai estar sempre pronto, ou para um ou para outro, ou para aprender ou para ajudar na caminhada do outro. Sabe por quê? Porque o ferro que afia o ferro também é a essência do discipulado. Né? E às vezes, mesmo que o termo pareça muito crentez para você, mas fazer discípulo é realmente fazer um seguidor daquilo que é bom, daquilo que você acredita, da forma que sabe? É a caminhada de Jesus. E você só pode fazer isso com quem quer. Né? Lógico, a pessoa tem que Você tem que querer, a pessoa muito, tem que querer, né? E é assim, mas a gente vê também algumas pessoas trocando de discipuladores. Sim, aí né? Corre naquele assim, quando que vai ser bom, né? Desse não deu, passo pro outro, passo pro outro, passo pro outro. Sabe, é o que a gente diz, tá saindo faísca, tá machucando, sabe? E o que é que você quer evitar? Porque depois desse versículo que eu li para você, que manda a gente realmente amar o inimigo, fazer o bem, o próprio Jesus pergunta assim, que mérito tem vocês amarem quem são bonzinhos? Quem sabe? Ele diz assim, até os pecadores amam os que os amam, né? Sabe, queridos, às vezes realmente nós vamos ser afiados por pessoas que não são tão próximas, que não são tão amáveis, e lá na frente a gente vai ser tão grato, não é verdade? Você vai colher o fruto do Espírito. Né? Não tem alguém que diz assim, até dentro de casa, sabe? Tem alguém que às vezes diz assim, na época quando minha mãe ou meu pai me castigaram por isso, ou fizeram isso e aquilo, enfim, conta algumas cenas assim,
ele vai mostrar uma certa gratidão lá na frente. Quando há um ensinamento, essa a ideia da fricção, né? Essa a ideia da faísca. Porque se está paralelo e não se toca, não vai ter troca. Eu vou sair igual eu cheguei, não vai tocar, não vai fazer diferença, do jeito que eu passei eu fui. Agora, quando há a fricção, quando há a faísca, tocou, teve a chama da vida, teve algo que despertou e aqueceu. A hora que aquece, pode ser um aquecimento para o carinho, pode ser um aquecimento da ira. A ira, de repente, te move a resolver a coisa. O carinho te move a fazer outras coisas, né? Que tudo isso são fundamentais. Mas a hora que dá a faísca é onde tem a fagulha da vida, a fagulha divina, né? E então sabe, é aí que faz sentido. E aquilo que faz... Sabe por quê, queridos? Porque qualquer faca afiada ou não, ela sempre vai ser uma faca. Vai sempre ser uma faca. Só que se ela não for afiada, ela praticamente é inútil, né? É inútil. Quantas... você olha lá, é muito bom nós mulheres, mas os homens que vão para a cozinha também tem isso. Tem faca que você precisa mesmo jogar fora, ou passar por um processo muito... Bom de afiação, né? Bom de afiação. E também, ela usada no contexto errado, ela não serve. Porque a gente, às vezes, pega alguma faca de uma ponta assim e vai usar como chave de fenda para apertar alguma coisa, ela quebra. Porque ela não foi feita para esse torque, ela foi feita para cortar. O torque é outra coisa. Então, não vai funcionar, né? Sabe, por trás desses conceitos todos que a Bíblia diz, e principalmente por nós... temos usado o livro de Provérbios, vem a questão de sabedoria. Sabedoria da escolha daquele que você quer que seja seu discipulador, daquele que vai estar com você na mentoria, sabe? Porque no reino de Deus, pessoas aprendem com outras pessoas. Sabe? Foi isso que ele delegou quando ele subiu. Isso, todo o ir de fazer discípulo, todo o trabalho que ele deixou é através de pessoas. Ele age sim, vai estar sempre conosco. De pessoas. Mas através de pessoas. Bem isso mesmo, né? E o objetivo de tudo isso, né, dessa afiação, é a melhoria, é a qualidade. Isso, né? Ficar afiado mesmo, né? Sabe? E eu penso assim, você dá uma olhadinha ao seu redor, na convivência que você tem tido com pessoas, né? E aquele olhar, e algumas foram colocadas para te aprimorar. Sim, né? Propósito de Deus, propósito no seu caminho, né? Não que você ache, uau, será, né? Você tem que estar aberto, com o coração aberto para isso, sabe? Então, queridos, é um desafio, né? Desafio. Vamos, né, receber isso, nos corrigir, nos exortar, né? E era o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.